Que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que o judiciário é obrigado a soltar criminosos porque a polícia prende mal. A declaração gerou revolta em delegados, deputados da oposição e na população. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal afirmou que a maioria das detenções são legais e que o magistrado é quem concede a liberdade provisória, atendendo a um pedido feito pela Defesa ou pelo Ministério Público. Já os parlamentares da bancada da bala articulam a convocação do ministro na Câmara e voltaram a pedir mudanças na lei para que as prisões sejam mantidas. Nas redes sociais, internautas criticaram as falas de Lewandowski e relembraram que as audiências de custódia são as responsáveis por soltar 4 a cada 10 presos, segundo dados levantados pelo Conselho Nacional de Justiça. Na sequência dessa repercussão, o ministro voltou atrás e elogiou o trabalho da polícia. Uau. E aí, quero te ouvir, Gesualdo Almeida. Voltou atrás da bobagem que falou, né? A polícia trabalha, tem uma série de deficiências, evidentemente que muitos inquéritos são fadados à nulidade. Por exemplo, o grande argumento contra a Lava Jato foi a má condução do inquérito. Não estamos dizendo se de fato houve ou não essa má condução, mas esse foi o ponto principal de nulidades do inquérito que contaminariam a ação. Mas o fato é que a polícia brasileira trabalha bastante, prende bastante, mas também prende mal. E é exatamente por conta disso que existe a audiência de custódia. Ela não pode ser demonizada. Se é verdade que vários presos são soltos na audiência de custódia, é porque na maioria das vezes aqueles que foram presos não deveriam estar presos. Também não é panaceia, não é solução geral para todos os problemas sair prendendo sem algum tipo de restrição. É importante sim essas audiências de custódia para averiguação da situação prisional naquele momento, sob pena de várias pessoas inocentes, ou que pelo menos não deveriam estar presas, manterem-se presas. E isso não é o que o Estado brasileiro quer. Você concorda, Rose? Olha, primeiro que eu acho que a fala do ministro foi extremamente infeliz. Tanto que o ministro voltou atrás depois de toda a repercussão que ela tomou. Acho que tem problema de um lado, tem problema de outro. Sim, tem alguns casos de policiais que prendem mal, mas agora que a justiça dá uma forcinha para soltar vagabundo à torta e à direita aqui no Brasil, mas dá muito. Quantos e quantos casos a gente já noticiou aqui no Tá Na Roda, no Linha de Frente, vários programas aqui da Jovem Pan, de outras mídias, do preso entrar por uma porta e a justiça soltar por outra. Então acho que a gente tem que olhar os dois lados da moeda, e o ministro depois, num segundo momento, se refez da sua fala ali, dizendo que ela foi distorcida e tal, enfim. Roberto, isso é falha do judiciário, isso é falha da lei. O judiciário aplica a lei, então a gente tem que rever a lei. Quando o judiciário solta numa audiência de custódia, não foi o judiciário que criou a audiência de custódia. Isso adveio da lei. E os requisitos para se manter alguém preso ou para se soltar, os benefícios, por exemplo, que a justiça concede, é da lei. Então não está na hora da gente revisitar o judiciário, mas sim a própria legislação. Eu acho que porque se o judiciário faz, é porque a legislação permite. Mas tem muita questão de ativismo judiciário que a gente sabe. Mas não no direito criminal. Ativismo judiciário a gente tem em política pública, em outras coisas. A gente vê no direito criminal muito pouco. Quantas vezes você já viu aquele caso, o cara, o senhor quer um cafezinho, o senhor quer uma blusa, tá passando frio, coisa parecida? E assim, eu já conheci juízes, eu não vou obviamente citar nomes aqui, que falaram nitidamente que quanto ele puder soltar, ele vai soltar. Porque são vítimas da sociedade, ou seja, existe um idealismo em cima de mas um isso certo ativismo. Bom, não vou dizer que é um caso isolado, mas isso não é mas 40% das audiências de custódia resultarem, porque a audiência de custódia ela vem de um caso de flagrante. Exato. Sim, que não necessariamente tem que manter o cara preso. Então, o crime pode não ser com violência, com grande mas eu vou pegar um caso dessa semana. Uma mulher foi vítima de violência doméstica, ela conseguiu fazer uma denúncia, a polícia chegou ao local. Na denúncia dela é que ela está vítima de cárcere privado com abuso emocional e físico durante os últimos 5 anos junto com o filho. O marido foi preso em flagrante, a audiência de custódia liberou o marido. E eu acho que existe um caso desse para 1000 situações no Brasil. E quando eu vejo, ano passado, o ministro Lewandowski, ele comemorou que cerca de 50% das pessoas saem na audiência de custódia. Eu não entendo a razão dessa comemoração. Porque no final do dia... Foi uma comemoração ou foi uma narrativa que ele fez? Não, ele fez elogiando esse recurso. Isso é falar que esse recurso ele é muito útil, 50% tá saindo por conta disso. Então... E a partir disso, ou a gente entende que essas prisões são equivocadas, e eu acho que existe uma questão na lei para se fazer isso, e deixar a audiência de custódia mais dura, e depois a gente trata isso, porque para a sociedade, o que é isso? Isso é um escárnio. Para a sociedade, atacar a polícia num caso desse é um escárnio. E aí tem uma grande questão que não é uma reflexão do ministro, de depois pôr a mão na consciência e falar, errei.
é o que essa narrativa leva para a sociedade num contexto em que o governo federal também está sendo criticado na situação da segurança pública. Não à toa, nessa semana o presidente Lula fez um discurso que falava que não podemos ser uma república de ladrões de celulares, onde as pessoas estão com medo. Então, existe uma questão de antagonismo, muitas vezes, da figura do judiciário com das próprias forças de segurança, que é uma ironia gigante, que está muito em curso. E o ministro também é ministro da pasta da segurança pública. Ele também tem esse olhar... Quer dizer, ele é chefe de polícia. né? Tem esse olhar que precisa ser justo com quem está na base, com quem está efetuando essas prisões. E muitas vezes nós vimos essa semana uma coronel viralizando numa rede de televisão por levar uma ficha. Várias prisões, nós vemos todos os dias pessoas com mais de 68 passagens pela polícia que saem, voltam a cometer crime. Precisa revisar o sistema inteiro? Precisa, mas também precisa parar de tratar criminoso como tadinho. Não dá mais. Mas essa frase do ministro nem é o que nós estamos pensando aqui, tratar criminoso como tadinho. Não, claro. É que precisa ser revisto o sistema legislativo. Sim. Você sabe que eu acho que tem uma confusão aí que se faz em relação à audiência de custódia, porque não é a audiência que solta, é o juiz que está na audiência. E que seria o mesmo juiz que daria a mesma decisão se não fosse. A única coisa... Vamos supor que a gente acabe hoje. A partir de hoje não tem mais audiência de custódia. Esse juiz vai deixar de dar a decisão da sala de audiência e vai passar a dar a mesma decisão Exatamente. do gabinete dele. Essa é a questão. Enquanto isso, o cara ficou 5, 6, 7 dias preso de forma indevida. Ele só prolonga um pouco mais, porque antes das audiências de custódia, o cara ficava ali esperando a decisão do juiz, se essa prisão em flagrante iria ou não ser convertida em preventiva. Depois de uma semana, 2, 1 mês, às vezes ficava esquecido, às vezes simplesmente não era apreciado. Ele ficava preso em flagrante por 2 anos. 5 dias, 1 semana que seja, no sistema carcerário, é algo absurdo para qualquer inocente. Eu vou inverter a sua fala. Há uma medida protetiva contra uma pessoa por violência doméstica. O juiz diz, não chegue perto. Aí vai a vítima da delegacia e fala, ele chegou perto de mim, o cara vai preso. Não é justo colocar esse cara em liberdade numa audiência de custódia se for mentirosa a afirmação, a acusação contra ele? Não, mas aí a questão não é pior manter um um inocente preso do que eventualmente soltar alguém? Eu não acho. Eu acho que é melhor tomar cuidado com a sociedade. Mas isso é audiência de custódia. No demérito, nós tivemos um caso essa semana também de uma mulher que foi denunciar uma violência doméstica e ficou presa errado. Ficou preso por uma confusão durante 5 dias. Sim, a audiência de custódia demorou 5 dias. Já estava ilegal. Mas em muitos casos, como naquele caso do rapaz que foi alvejado, argentino na cabeça, lá no Rio de Janeiro, a prisão não foi efetuada em 24 horas, porque o juiz não achou que era uma situação emergencial. Então, assim, são 2 pesos e 6 medidas. E a minha visão, entre um inocente preso 10 dias e um culpado que também vai ser preso antes por uma questão de mudança nessa legislação, eu prefiro esse caso, porque eu acho que a sociedade hoje está em risco, eu acho que o crime tem compensado, e eu acho que a gente está tendo muito mais olhar com o criminoso do que com as vítimas. Deixa eu só terminar isso aqui. Vai lá, rapidinho. Se não houvesse audiência de custódia, naquele caso que você falou da moça... Mas eu estou elogiando, Eude. Existem situações... Eu não estou negando o recurso. O que eu estou falando é que existem situações em que ela é um recurso válido. Agora, se eu acho que em 50%, 46% nos últimos dados do CNJ, se eu acho que nesses 46% esses casos estão corretos? Não. Tem estuprador saindo, tem gente que foi pega com um fuzil saindo. E esta é uma realidade. O senador Sérgio Moro tem um projeto PL10 lá que tá para revisar e que ele trabalha vários e vários casos onde a audiência de custódia levou um meliante, que é um risco para a sociedade, que comete crimes novamente para as ruas. Então eu acho que você foi no ponto central. Precisa reavaliar, sim, a forma da audiência de custódia. E essa é uma mudança estrutural. Eu acho que a gente precisa ter um Congresso que olhe para isso e que mude e modifique essas legislações com urgência. Essa é a pergunta. É melhor um inocente preso ou um culpado solto? E aí, ô Leandro Ferreira? Vocês esqueceram que no meio disso tem um suspeito. E ninguém pode ser considerado culpado antes de ter julgamento. Então eu acho que a questão é se a privação de liberdade está deixando um suspeito perigoso na rua ou um inocente preso, né? Então, acho que vocês que são advogados, eu aqui posso falar do dilema do prisioneiro. Eu e o Jason vamos falar da teoria dos jogos. Mas a gente não pode esquecer que entre uma coisa e outra tem
o suspeito que não foi julgado e que, se apresentar um risco claro para a sociedade, tem que ser preso. Agora, as questões de procedimentos são importantes, gente. Assim, não adianta dizer que a polícia está sendo atacada pelo ministro da Justiça. Desculpa, se não seguir os procedimentos, não vai ter como a gente ter um julgamento igual para todos os casos, né? E aí a gente precisa que alguns instrumentos reforcem os procedimentos. É o caso, Koba, não quero roubar aqui a sua próxima chamada, mas é o caso das câmeras nas fardas dos policiais. Mas você sabe que a primeira teoria dos jogos se aplica no direito, inclusive no direito penal é o que diz o Alexandre Moraes da Rosa, jurista do sul do país. Mas segunda questão aí, essa questão envolvendo a polícia prender ou não mal, também é o equívoco do ministro do ponto de vista conceitual, porque em flagrante tem que ser preso. Não é na hora que está a polícia ali diante de um crime que ele tem que saber se o cara tem residência fixa, se ele tem histórico, se ele tem antecedente. Não, em flagrante ele tem que prender, isso é prender bem, ainda que depois, perante uma autoridade judicial, o juiz diante do caso veja que a prisão em flagrante é legal, mas essa prisão em flagrante não deve ser convertida em prisão preventiva, porque se fosse, seria ilegal. Essa é a questão. Então a polícia não prende mal, não, mesmo quando o cara é solto. Não significa que a polícia prendeu, não. A polícia prendeu certo. Talvez ele fale da investigação de modo geral, né? Agora, a polícia prender mal, na verdade, o que é mal não é a prisão, é a não prisão. Porque daí a gente pegar o tanto de mandado de prisão que tem em aberto, mais de 300 mil no Brasil inteiro, aí sim, mas daí não é prender mal, a polícia não prende. Foi o caso do motorista no Porsche, em um determinado acidente, que ele não foi levado para prisão, ele não foi levado para delegacia, porque a mãe teria ali conversado, ele ia para o hospital. Neste caso, era um flagrante, ele estava alcoolizado e ele ainda assim não seguiu para a delegacia. Então, este é um caso e é uma não prisão.